Os ricos não trabalham por dinheiro. O que vocês entendem com isso? E eu acho que o rico, ele compreendeu que não é feio você ter um empreendimento ou você se tornar sócio de empreendimentos através da Bolsa de Valores, para que isso gere renda para você. Então, ele fala que o rico, ele é o cara que consegue transformar a renda auferida, que é renda ativa, em renda passiva durante o seu período de trabalho, para depois ficar só coçando as castanholas, tranquilaço. O que essa frase quis dizer não é literal, entendeu? Tipo, as pessoas, elas, quando estão passando despercebidas, elas olham pra isso e falam: ah, cara, o rico não trabalha pelo dinheiro, né? Ah, ou então o dinheiro é consequência. Cara, eu não acho que é tão óbvio assim, não. Eu acho que, assim, só significa que não é o dinheiro que manda nele, assim. Por que eu digo isso? Porque eu já Quem trabalhei é o pelo dono dinheiro. de quem, né? Exato. Assim, porque eu já trabalhei pelo dinheiro, cara. Entendeu? Eu já tive como propósito ganhar mais dinheiro e ficar rico. E não aconteceu, né? Cara, Naquele momento. Depois Não. que você inverteu a lógica, não, você não, virou o naquele primeiro. momento, esse que é o ponto. Aconteceu. Eita porra, comigo não Nesse momento aconteceu, não. aconteceu. Por isso que eu acho muito errado as pessoas que criticam isso, sabe? Aham. Não, propósito de ganhar dinheiro ou trabalhar, assim, transformar o dinheiro em algo que seja o seu objetivo. Eu não acho isso errado. Por isso que eu entendo, a minha interpretação sobre isso, que você não deve trabalhar pelo dinheiro, é que você precisa criar algum mecanismo inteligente de não seguir um caminho linear. Aham. Porque o caminho linear de você fazer o padrão, indo atrás de dinheiro cada vez mais e ele ser o seu dono, é como se fosse alguém com uma comidinha falando: vem cá, e você vai naquela direção assim, ó, e você vai todo burrão, Ele faz uma parábola do burro com a cenoura na frente, né? sabe? Então é isso. Então, pra mim, não trabalhar pelo dinheiro significa você não seguir um caminho linear. É você fazer algo diferente, Sim. né? Diferente dos outros. Eu acho que as pessoas romantizaram de um jeito tão bizarro, trabalhar pelo seu propósito, Quem- não sei o que, o dinheiro não interessa, que elas esquecem que sim, o dinheiro interessa. E você vai trabalhar pelo dinheiro Sim. até ele não ser tão decisivo na sua vida, você ter o suficiente pra ele não ser tão decisivo. razão. Então, sim, é muito louco as pessoas às vezes, eu queria trabalhar, eu queria largar o que eu faço hoje pra trabalhar pelo meu sonho. Sim, vai viver do quê? Se tiver dinheiro, Não, é um processo, primeiro né? você tem que, trabalhar sim pelo dinheiro. Depois, se você tiver o mínimo necessário, aí você pode trabalhar pelo seu sonho na vida. É que o que eu quero dizer assim, eu acredito muito no que a Malu falou. Muito. Eu tenho 31 anos, certo? Então, eu não vi problema nenhum em fazer as coisas no momento da minha vida porque eu queria ganhar dinheiro e com o tempo foi mudando um pouco, né, do porquê eu fazia as coisas. E aí eu acho que esse discurso de propósito e o dinheiro como consequência, o que eu dizia sobre ele? Eu dizia que ele muitas vezes era um discurso bullshit. Por quê? Porque as pessoas não tinham de fato um propósito. Muitas delas se apoiavam no propósito de outros que não moviam elas de verdade. Até eu descobri meu propósito de verdade. Esse que é o ponto. Mas o que eu saquei é que não dá pra você descobrir o seu propósito do nada. É uma jornada. De quebrar a cara sucessivamente, né? Só que assim, é um pouco de procurar um marido, uma mulher, uma coisa que às vezes se você procura demais, talvez você vai achar no lugar errado a pessoa errada, entendeu? Mas o ponto que ele fala aqui dos ricos não trabalharem por dinheiro, depois ele completa ali. Ele fala que os pobres e a classe média trabalham por dinheiro, enquanto os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles. Então ele vai ganhar dinheiro, por exemplo, trabalhando, mesmo que não seja o propósito dele naquele momento, até porque ninguém conta o propósito assim do nada, né? Eu não nasci, meu pai me pegou, me apontou pro sol e falou: vai ser um baita educador financeiro. Isso não acontece. Então o que ele fala é de você começar a colocar o dinheiro para trabalhar por você. Sim. Só que lá na última lição, quando ele fala também de de trabalhar para aprender, o começo do livro tem uma história muito interessante. Que é quando ele chega no pai rico e fala: eu quero aprender sobre dinheiro então. Chega ele e o amigo dele, né? Que é filho do pai rico. Daí ele fala: tudo bem. Aí bota eles numa fila pra esperar, aí vários empregados passam ali na sala dele, né? Porque ele tinha restaurante, tinha construtora, tinha um monte de coisa e morava numa casa mó simples. Aí quando chega a vez dele, ele fala: tudo bem, vocês vão começar a trabalhar pra mim e enquanto isso eu vou ensinando pra vocês. Vocês vão ganhar 10 centavos pra trabalhar 3 horas todo sábado limpando latas numa loja de conveniência que ele tinha no Havaí. Incrível. E aí as crianças começam a fazer isso. E durante 3 semanas ele não ensina nada pras crianças. Só deixa elas limpando a lata ganhando 10 centavos. E é lógico que é década de 50, né? O dólar valia muito mais naquela época. Só que já era nada, assim, né? Ridículo. Você comprava uns gibis apenas e mais nada além disso. Depois de 3 semanas o Kiyosaki ficou puto.
Chegou e falou com o pai dele, que era do governo, o pai dele falou, isso é ilegal, é exploração de mão de obra infantil, né? Você tem que exigir mais, não sei o quê. Então o pai dele já começou a dar umas lições de sindicalista, assim, né? Aí ele foi falar com o pai rico. Falou assim, não, eu quero ir embora. Vou pedir demissão, né? Daí, quando ele falou que ia dizer isso pro pai rico, o amigo dele falou, meu pai falou que você ia falar isso e falou pra você ir falar com ele nessa hora mesmo. Ele foi lá pra falar e ele disse, ué, você quer ir embora por quê? Daí ele falou, primeiro que eu não ganho nada. Segundo que você não tá me ensinando coisa nenhuma. Daí ele falou, eu tô te ensinando sim. É isso que as pessoas demoram anos e anos pra aprender. Que se você não fizer nada diferente, você vai terminar assim, ganhando muito menos do que você acha razoável pra fazer um trabalho que você não gosta, né? Então essa é uma primeira lição, que a vida ensina pras pessoas, eu tô te ensinando agora ainda novo. E começou a falar pra ele do que ele tinha aprendido naquelas 3 semanas. Aí ele ficou impressionado e falou, caramba, de fato eu aprendi. Daí ele falou, aprendeu. Quer continuar? Quero. Tudo bem, então agora você vai continuar trabalhando e eu não vou te pagar mais nada. Eu postei assim, ó, a diferença entre o que você ganha e o que você acha que deveria ganhar é exatamente o valor que você paga pra aprender. Nossa! Eu tiro mais um insight dessa história aí. Que, primeiro que, porra, sensacional, incrível. Será mesmo que o pai chegou e falou isso pra eles? Porque foi muito incrível, né? Foi bizarro. Mas assim, um outro aprendizado que eu tiro aqui existe uma diferença entre ensinar e aprender, né? Porque, cara, o pai rico ensinou. Agora, se os filhos aprenderam, isso é outra coisa. Por quê? Porque parece tão óbvio na história que, ai, nossa, que legal, fez sentido. E eles tomam a decisão racional e seguem pro caminho que talvez traria para eles mais riqueza, mas na nossa vida isso não acontece. Porque na nossa vida a gente recebe lições como essa o tempo todo, a cada segundo. Essa em específico, de que a gente está num lugar que não vai nos enriquecer, a gente recebe quase todos os dias. A maior parte da população recebe isso aqui o tempo todo. E essas pessoas descobrem muito cedo que não vão enriquecer. E nem por isso elas se movem, cara. Elas ignoram. Então aqui tem também a ação deles em relação a isso. Então tem muita gente ensinando, o mundo tá te ensinando, o seu patrão tá te ensinando, o mercado tá te ensinando, mas você aprende? Eu acho que não. Então as pessoas elas não têm coragem de tomar uma atitude depois de ouvir do seu próprio chefe, né, algo parecido. Se pensa que eu sou o problema, momento. então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. Então ele queria mostrar, cara, eu não sou o problema. Você vai encontrar milhares de pessoas como eu aí se for procurar emprego. O problema é você. Não, cara, Rael vai resolver isso aí. incrível. Isso é incrível. A gente quer mudar os outros o tempo todo. A gente sempre acha que a gente não fica rico por causa do outro. A gente sempre acha que eu tô no lugar errado por causa do outro. Porque o chefe, porque o Brasil, porque a política, não sei o que lá. E a gente não tá fazendo nada pra mudar. Mais você rala, é como o padeiro que ele acorda 4 da manhã, vai pra padaria, ou como o pedreiro que vai todo dia, rala pra caramba e provavelmente não vai enriquecer se ele continuar na direção. Por isso que aquela frase do trabalhar pelo dinheiro, não trabalhe pelo dinheiro, por isso que eu concordo com aquilo, cara. Colocar o dinheiro pra trabalhar, né? Exato, porque, cara, não é o esforço, eu acho que ele faz parte, né? Alguém que se esforça, obviamente, tem muito mais chance de que quem não se esforça. Mas se você se esforçar sem a inteligência, ou se esforçar numa direção, se você se esforçar de uma forma linear, você nunca vai enriquecer. Sim. Porque o mundo tá cheio de gente que se esforça, cara. Né? E tá cheio de gente que não se esforça e tem dinheiro. Não, ele inclusive fala que o pai dele, o pobre, era extremamente trabalhador. Mas terminou a vida, tem uma hora que ele fala, meu pai rico quando morreu deixou a família dele riquíssima, uma série de ativos. O meu pai pobre ele deixou dívidas. Sendo que era um cara muito letrado, só que ele não levou em conta essas lições.